Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula. A nossa aula dessa semana vai ser apenas para a gente colocar em prática o assunto da semana passada. Então, na semana passada a gente viu a organização dos elétrons do átomo. Aqui eu vou propor para vocês dois exemplos, duas questões, para que vocês coloquem em prática o que foi conceituado na aula passada sobre organização dos elétrons no átomo, tá? Para você ter êxito na resolução e entendimento das questões, você precisa lembrar que o átomo ele pode conter até 7 camadas, que também são chamadas de níveis, e que cada camada ela comporta uma quantidade de elétrons, tá? A camada K, por exemplo, ó, são 7 camadas. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada comporta uma quantidade máxima de elétrons. Camada K cabe 2 elétrons. Camada L cabe até 8 elétrons. Camada M cabe 18 elétrons. Camada N cabe 32 elétrons. Camada O, 32. Camada P, 18. E camada Q cabe 8 elétrons. Então, você precisa saber disso. Também você precisa saber como é que faz a distribuição eletrônica em um átomo no estado fundamental e em um átomo quando ele perde ou ganha elétrons se transformando em um íon, tá bom? Então, é o que nós vamos fazer agora na nossa aula. Então, façam anotações, vejam direitinho e depois façam um exercício para fixar. Até mais. Então vamos lá, vamos começar aqui. A questão diz assim: escreva a configuração eletrônica dos seguintes átomos e íons. Então, o primeiro aqui, letra A, a gente tem um íon do elemento químico lítio, com número atômico 3, tá? Então, o número atômico dele aqui, ó, é 3. O número atômico é igual ao número de prótons, certo? E o número de elétrons? Se estivesse no estado fundamental, o número de elétrons seria igual ao número de prótons. Mas observe que ele é um íon. No caso aqui, ele é um íon positivo. Significa que ele perdeu elétrons. Ele é um cátion. Então, se no início o número de prótons, que é 3, era igual ao número de elétrons 3, se ele perdeu um elétron, ele ficou com 2 elétrons. Ele tem uma carga positiva que a mais. Então, ele tem um próton a mais do que elétron. Por isso que é positivo, significando que ele perdeu um elétron, certo? Então, a quantidade de elétrons que você vai distribuir por camadas é 2. Então, fica fácil. Primeira camada que temos, né? Camada K cabe apenas 2 elétrons. E é os 2 elétrons que temos aí. Então, o íon de lítio aí tem uma camada K com 2 elétrons. Aqui na letra B, a gente tem o elemento químico, o átomo do elemento químico carbono, com número atômico igual a 6. Observe que ele não é um íon, né? Está no estado fundamental. O número de prótons é igual ao número atômico, que é 6, que é igual ao número de elétrons, que é 6. Então, o número de elétrons que eu vou fazer aqui, a distribuição é de 6 elétrons. Então, camada K, primeira camada, eu sei que cabe 2 elétrons. Então, para 6 ainda falta 4. Vou para a próxima. Camada L cabe no máximo 8. Mas eu preciso apenas de 4 elétrons para somar e dar 6 elétrons. Então, 4 mais 2, 6. Então, tem 2 camadas. Camada K e camada L. Certo? Próximo, letra C. O que temos aqui na letra C? Temos um íon de enxofre. Olha só. Aqui ele tem número atômico 16, então o número de prótons é 16. E o número de elétrons? Olha só, ele é um íon, ele não está no estado fundamental, então o número de elétrons não é igual ao número de prótons. Observe que aqui tem 2 menos.
significa que ele tem 2 elétrons a mais do que prótons. Então, significa que ele ganhou 2 elétrons. Ele é um ânion, tá? É um íon negativo. Então, se antigamente ele tinha a mesma quantidade de prótons, era a mesma quantidade de elétrons, só que agora ele ganhou 2 elétrons. Se ele tinha 16 elétrons, ele passou a ter 16 mais 2, ele passou a ter 18 elétrons. Então, você vai fazer a configuração eletrônica para 18 elétrons. Então, camada K, primeira camada, cabe 2 elétrons. Vou para a segunda, até somar 18 elétrons. Camada L cabe 8, então eu preencho, né? Então, eu tenho 10, falta 8 para somar 18. Camada M cabe até 18 elétrons, mas eu só preciso de 8 elétrons para que, somando o 2 mais 8 mais 8, complete os meus 18 elétrons. Então, esse íon aqui, ele tem 3 camadas, tá? Camada K, L e M. Certo? Vamos para o próximo elemento. O próximo aqui, eu tenho um átomo do elemento bromo. Ele tem, número atômico 35. Observe que ele está no estado fundamental. Então, o número atômico dele 35, que é igual ao número de prótons, se ele está no estado fundamental, é igual ao número de elétrons. Então, você vai fazer a distribuição aí de 35 elétrons nas camadas que conhecemos. Começando pela camada K primeira, cabe 2. Camada L, cabe 8, eu tenho 10. Camada M, cabe 18. Vou colocar 18, porque somando aqui, 8 mais 2, 10 mais 18, dá 28. Ainda não deu 35. Vou para a próxima camada. Na camada N, para dar 35, aqui falta 7 elétrons. Somando, 2 mais 8 dá 10, mais 18, 28, mais 7, 35. 35 elétrons. Então, o bromo tem 1, 2, 3, 4 camadas, sendo que na última camada ele tem 7 elétrons. É isso. Próxima questão, diz assim, considere o átomo X com massa 12x, número atômico 6x, ele tem 12 nêutrons, tá? Então, considere esse átomo aí. E responda o que se pede. Letra A. Qual o número de massa, A, e o número atômico, Z, do átomo X? Então, o que nós sabemos? Que o que fica aqui em cima é o número de massa, é o A, e o que fica embaixo é o número atômico Z. Então, a massa dele é 12x e o número atômico dele é 6x. Então, é isso que eu sei. Outra coisa, ele disse que o número de nêutrons é 12. Então, observe o quê? Para você saber quem é a massa e quem é o número atômico, você precisa saber quem é esse x aí. Então, o que você vai fazer? Você vai relacionar essas grandezas. O que a gente lembra? Que o número de massa de um átomo é igual ao número atômico dele mais o número de nêutrons. Quem é o número de massa? É 12x. Quem é o número atômico? 6x. Mais o número de nêutrons, que é 12. Observe o seguinte, você tem uma incógnita só aqui nessa relação. Então, você coloca que tem x para o primeiro membro, você isola ele e encontra o valor dele. Então, vamos fazer aqui, Vou passar o 6x para o primeiro membro, vai ficar 12x menos 6x igual a 12. 12x menos 6x vai dar 6x igual a 12. Então, x é igual a 12 dividido por 6. X vai ser igual a 2. Pronto, beleza. X é 2. Então, você vai substituir lá nas relações, A é igual a 12x. Então, como x é 2, então você substitui, 12 vezes 2, A vai ser 24. É o número de massa desse elemento. E o número atômico? Você faz do mesmo jeito, número atômico é 6x.
Então, onde tem o x, você coloca o 2. 6 vezes 2 dá 12. O número atômico desse elemento aí é 12. Simples. Letra B. Qual o número de elétrons existente na camada de valência desse átomo? Para você saber o número de elétrons que existe na camada de valência, você tem que fazer a configuração eletrônica dele. Tem que distribuir os elétrons por camadas. Então, vamos fazer essa distribuição aí. Então, eu vou só representar aqui o teu elemento, ó. O elemento, eu encontrei aqui o elemento X, tem massa 24, que é sempre o número que fica aqui em cima, e tem número atômico igual a 12. Então, esse número atômico aqui, eu sei que ele é 12, ele é igual ao número de prótons, certo? O número de prótons também é 12. Ele está no estado fundamental, então o número de elétrons também é 12, tá? Então, eu vou distribuir os 12 elétrons que tem aí. Camada K, cabe 2 elétrons. Vou para a próxima, até somar 12 elétrons. Camada L, cabe no máximo 8, então eu tenho 10. Vou para a próxima camada, camada M, cabe até 18, mas eu só preciso de 2. O 2 mais 8, 10, mais 2, 12. Então, ele tem 3 camadas, sendo que na última camada, que é chamada de camada de valência, tem 2 elétrons. Então, camada de valência tem 2, vou botar aqui um Ezinho negativo, 2 elétrons.